Os impactos da pandemia, eles podem favorecer a vida política ou apenas são nocivos à atuação política? Ou seja, a pandemia pode ser uma oportunidade para um governante se destacar ou apenas é uma ocasião para aquele governante se desgastar? Quais são os impactos que essa pandemia podem acarretar nas próximas eleições municipais? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique aí conosco até o final deste vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, com graduação e mestrado em filosofia. E hoje, para conversar aqui comigo sobre este assunto, eu convidei o Giovanni De Lucchi, ele que é jornalista e cientista político com ampla atuação no campo do marketing político, políticas voltadas para as eleições, enfim, o currículo dele é amplo, vou passar a bola para ele se apresentar. Giovanni, seja muito bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Obrigado, meu querido professor João Aparecido. É uma satisfação estar aqui falando contigo e também com os teus espectadores aqui do teu canal. E realmente, né, esses assuntos são assuntos hoje que estão em pauta, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer, o que está acontecendo no meio político em relação à pandemia do coronavírus que pegou todo mundo de surpresa esse ano, né? Com certeza mudou totalmente o cenário e a conjuntura atual, né? Todo mundo que já vinha planejando e programando as suas atuações, inclusive em ano eleitoral, tiveram que jogar tudo fora e começar de novo, né? E começar com algo desconhecido, né? Sem saber, na verdade, o que ia acontecer no dia seguinte. Então, tudo isso tornou a situação tudo muito complexa, né? E é uma satisfação que estou aqui à tua disposição. E eu que agradeço, Giovanni. O Giovanni é um parceiro aqui do meu canal, canal Central Filosófica, está sempre aqui atuando na parte técnica aqui do meu canal. Mas antes da nossa discussão, para você que está aí ligado, para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho. Por que você deve se inscrever no canal? Porque semanalmente, aqui neste canal, eu posto aulas, entrevistas e temos lives ao vivo. Você sendo inscrito, você vai ser notificado de todas essas novidades que acontecem aqui no canal. E deixe o seu like, que dessa forma o YouTube vai compreender que este vídeo merece subir lá para cima para a barra de busca e mais pessoas podem assisti-lo. Giovanni, como você colocou aí na sua fala, essa pandemia fez com que no meio político, as pessoas que estão envolvidas no meio político tivessem que se reprogramar. Aí nesse ponto eu me lembro do Maquiavel, que é a política sendo política. Ou seja, a política revelando uma das suas características, que é a imprevisibilidade, a mutabilidade, a contingência. A política não é o campo da necessidade, ou seja, o campo onde tudo é certo, tudo é absoluto. Ou seja, a política é o campo das variações. E isso tem se revelado, né, nessa atualidade. Então, pegando o gancho aí da sua fala, eu faço a pergunta: essa pandemia, então, nesse sentido, ela pode impactar mais positivamente ou negativamente a política? Porque o Maquiavel dizia o seguinte, no Príncipe, ele diz isso lá no Príncipe, né? Que os momentos de dificuldades, os momentos de crise, eles são uma oportunidade para que dali brotem os grandes governantes, né? Para que os governantes demonstrem as suas virtudes, as suas capacidades, né, de resolver grandes problemas. Ou seja, das grandes dificuldades nascem grandes líderes. Podemos dizer que o momento que estamos vivendo é uma ocasião propícia para isso? Sim, a gente vê que Maquiavel sempre muito atual, né? Com certeza
as incertezas fazem parte do ambiente político. E numa situação como essa, nós podemos ali pegar um tripé, que eu chamo até de tripé de persuasão, que ele gira em torno do medo, né? Do medo, da revolta e, no final, da solução de um problema. Então, muito se diz nessa questão da pandemia, principalmente aqui no Brasil, que se politizou demais a questão, né? E que, de um lado, os políticos de um lado fizeram muito alarde sobre o vírus, de outro lado, políticos que tentaram amenizar a situação, né? Então, quem faz muito alarde, ele usa o medo, né, usando mortes, contaminação e tal, para poder levar as pessoas ao quê? A uma revolta. Uma revolta contra quem? Contra aqueles que se dizem contrários a essa teoria, né, de que o vírus mata, de que o vírus é perigoso e tudo mais. E a mesma coisa acontece do lado de lá. As pessoas que amenizam a situação, o lado que ameniza a situação, ele também usa o medo de perder emprego, o medo de parar tudo, a economia, quebrar o país e tudo mais, leva também esse grupo que o acompanha a uma revolta contra o grupo que acredita no vírus e na sua letalidade, né? E também apresenta algumas soluções para que isso aconteça. E nesse momento, as pessoas estão ali propensas a serem, né, persuadidas. Então, vai daquilo. O que você acredita mais? Quem tem mais credibilidade nesse momento de transformar isso numa verdade absoluta? Agora, a gente tem que tomar um exemplo. Tomando um exemplo do Brasil e dos Estados Unidos, tanto o presidente Trump, que era avesso ao vírus, tanto o presidente Bolsonaro, que dizia no começo que isso não era nada, era apenas uma gripe, tiveram quedas nas suas popularidades, enquanto governadores, tanto nos Estados Unidos quanto governadores aqui no Brasil, que reagiram rapidamente, prontamente a essa situação do vírus, decretando isolamento social, aquela coisa toda, tiveram aumento na sua popularidade. Mas tudo isso é muito volátil, nós não podemos considerar que isso vai ser algo permanente, tanto de um lado quanto para o outro. Isso vai depender muito do desenrolar da situação, do desenrolar da crise. Se a crise acabar rápido, o que vai sobrar pós-pandemia aí, né? Então, os efeitos do vírus que é a saúde pública, mas o efeito pós-pandemia é a saúde econômica, é onde as pessoas então vão começar a sentir o impacto do desemprego, da desaceleração e outras coisas mais, entendeu? E nesse momento atual, quem está mostrando mais empenho em combater o vírus está por cima. Quem se fala muito em economia está mais embaixo. Pode ser que, pela volatilidade no futuro, com o passar da crise do vírus, quem falava-se de economia começa a ter mais razão, né? Porque passou o medo, passou as mortes, passou aquele tumulto todo do coronavírus, e aí as coisas começam a se transformar. E a mente do ser humano é curta, né? A memória do ser humano curta. A gente passa por um momento, esse período que a gente está todo mundo com medo e tudo mais, lá na frente, quando tudo isso passar, coronavírus já não é mais ameaça, e aí sobrou então os ônus sociais, econômicos, culturais e etc. Bem, eu ia te perguntar exatamente, em alguma medida você já respondeu, qual seria então a escolha mais acertada para o momento, para o político se sobressair, né? Se é a questão da economia, que a economia sempre foi o carro-chefe, ultimamente tem sido, né? Ou se é o combate ao vírus. Bom, no momento, aí é onde o político precisa ter essa sabedoria, né? Esse bom senso de entender que para o momento é o combate ao vírus. Com certeza, isso vai a política é momento. Você planeja ações. Na política, você planeja políticas públicas. Tem políticas públicas que levam 10, 15 anos para serem efetivadas, levam muito tempo para os estudos, a viabilidade, as possibilidades, tudo mais. Isso é planejamento a longo prazo, mas acontecem situações como essa que são de respostas rápidas. E a questão da virtude, né? O governante que tem essa habilidade, que tem essa resposta rápida,
E ele, com certeza, ele está no caminho certo nesse momento. Portanto, ele também tem que ter resposta rápida para o que vai acontecer, porque vem acontecendo em relação à paralisação, né? O isolamento. Por exemplo, a exemplo aqui de São Paulo, eu não sou da capital, moro no interior de São Paulo, mas a exemplo aqui do nosso estado, um estado que tomou rapidamente essa questão de decretar quarentena, isolamento social e tudo mais, né? Fechamento de comércio e tudo mais, foi muito criticado, mas também nós estamos passando agora por um momento de platô, né? Embora ainda tenha aí um crescimento do contágio pelo vírus, que agora se estendeu para o interior estava mais protegido, a capital estava um pouco mais preocupante a situação lá, de repente agora se estendeu para o interior e a capital está diminuindo, está fazendo essa balança. E o que acontece? Agora o governador também já fez as suas estratégias de retomada da economia, aquela coisa toda, para amenizar toda essa situação, todo o impacto que isso gerou, né? Que essa questão da paralisação gerou. Enquanto nós já estamos falando em reabertura, tem estados falando em lockdown, tem estados começando a falar em isolamento social. Então, quer dizer, a gente não sabe, a gente vai, só no futuro, né? Isso é uma coisa bem imprevisível, mas quando você analisa números, você imagina que quem não tomou a atitude rapidamente dessa questão vai sofrer ainda, né? E o estado de São Paulo é um estado que recebe pessoas do mundo inteiro e do país inteiro todos os dias. Certamente a circulação do vírus aqui é muito maior do que em outros estados, né? Que os estados que têm aí a sua economia voltada para o turismo, né? Como as cidades que têm praia, aquelas coisas todas, foram tudo paralisados. E então quer dizer, não teve muito fluxo de pessoas de outros estados e países ali naquela região, né? Agora São Paulo é um polo econômico, é um polo industrial, aqui ainda é a locomotiva do país, e todo mundo vem para cá, todo mundo vem para a capital, todo mundo vem fazer negócios, todo mundo vem para cá em busca de oportunidade, vem e vai, então quer dizer, o vírus ou traz o vírus ou leva o vírus embora. Essa questão da mobilidade, essa capacidade, né, de se adaptar à situação que o político tem que ter, na medida que você foi falando, me surgiu aqui uma pergunta. Vem em mente duas categorias, duas ideias que é muito presente na vida política, que também são ideias, são categorias de ordem maquiavelianas, que é o ser e o parecer, né? A realidade e a aparência. Até que ponto a gente pode dizer que os governantes estão agindo de forma real, pensando no bem-estar social, e até que ponto as suas ações é mais pensando na construção da sua imagem, ou seja, eu tenho que me adaptar à situação. Se há uma pressão para abrir o comércio, vou abrir o comércio. Se há uma pressão para fechar, vou fechar. Até que ponto a gente pode dizer que os governantes estão agindo de forma realista, pensando no bem-estar, ou estão agindo mais na questão da aparência, com o cuidado da sua imagem política? Sim, isso é muito importante que se fale, porque o palanque político ele existe, é claro. Nós não podemos negar isso. A preocupação com a saúde pública ela se dá no momento que você toma algumas providências na questão de evitar a proliferação do vírus, o contágio, quando você equipa a saúde pública, né, para poder receber casos, para poder tratar desses casos, você investe em pesquisas para remédios, vacinas e tudo mais, realmente há essa preocupação. Mas isso tudo fica um pouco de lado quando o político ele usa aquilo como palanque. Por exemplo, vamos falar novamente sobre o estado de São Paulo, o governador João Dória. O que ele tem feito? Semanalmente, ele faz lives pelas redes sociais e falando da situação, do que vai ser, do que não vai fazer, tudo mais. Ele poderia muito bem ter deixado tudo isso a cargo da Secretaria da Saúde do estado de São Paulo, e também do SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, né, para que eles articulassem toda
a comunicação de conscientização, de informação, as peças educativas e tudo mais. Mas não, ele se colocou pessoalmente, né? Então ele se coloca no palanque político, ele está ali porque ele tem a visão de se tornar presidente da República, ser um candidato a presidente da República no futuro. Então ele imagina o quê? Ele imagina que a exposição da imagem dele, com toda essa questão da pandemia, pode ajudar a que ele seja conhecido em todo o país, né? Porque teve no caso do Geraldo Alckmin, por exemplo, que foi um governador aqui por muitos anos aqui no estado de São Paulo, quando ele saiu para a presidência, ele sofreu porque em vários estados da nação não tinha, as pessoas não sabiam muito bem quem era ele, né? E isso o Dória está tentando remediar em relação à sua pessoa, à sua imagem política. Realmente faz o palanque. Agora, eu não posso dizer que ele está se aproveitando da situação mesmo, porque ele também está se equivalendo. O que ele está fazendo? Ele também está fazendo medidas preventivas, protetivas, de auxílio, né? Ele fez o auxílio merenda, distribuiu merenda para os alunos da rede pública aqui no estado de São Paulo. Rapidamente, ele construíram lá uma plataforma de EAD para atender as escolas, os alunos, para não perder o ano letivo. Então, quer dizer, tomou também atitudes rápidas. E eu falo até para você, foram muito rápidas, né? E nessa questão, a questão o que pesa na balança é ele se colocar pessoalmente na causa ali, e semanalmente ele está em evidência, né, usando a questão da pandemia por evidência, e aí vai do julgamento popular. No começo, tudo é bonito, mas quando a coisa se estende, quando vai passando o tempo, o negócio vai se alongando, começa a cansar. E eu como consultor político, eu diria, se eu fosse consultor dele, né, a hora que pretensão. Eu diria a ele, descansa a imagem, tem que descansar um pouco, né? Porque as pessoas começam a se cansar. E aí, todas aquelas conversas que as pessoas jogam na rede social, pode ser fake news ou não, acaba começando a pegar na pessoa, né? Porque sim, as pessoas começam a ficar, eu tô com o saco cheio dessa pessoa toda semana aqui, todo mundo falando desse cara, tá na televisão, tá na internet, tá aqui no meu celular o dia inteiro. E eu não aguento mais ver a cara dessa pessoa. Então, acaba criando repulsa. Então, ele precisa descansar a imagem. Eu não sei se ele já está pensando nisso ou não, mas com essa extensão da crise, pode ser prejudicial, né, para a carreira política dele. E trazendo agora para a questão dos municípios, nós vimos que o tribunal ele delegou aos estados e aos municípios para que tomassem as suas providências, né, independente da interferência do governo federal. O que acontece? Aqui, estou falando aqui pelo estado de São Paulo, os prefeitos, né, que esse ano estarão aí, muitos indo à reeleição, eles seguindo os protocolos do governo do estado, também começaram a tomar medidas restritivas nos municípios, mesmo imposto pelo decreto estadual, também incrementado pelo decreto municipal, que, dependendo da realidade de cada município, era um pouco mais severo, um pouco menos, dependendo da situação dos outros, né? E o que acontece? Eu já venho falando isso há tempos, principalmente para os prefeitos que eu presto consultoria. Eu falo, olha, você já tem que pensar na extensão da situação, porque vai chegar um momento que toda essa ação que você está fazendo vai tornar-se comum. Ela vai virar algo comum. Então, não tem mais impacto eleitoral nisso aí. E vai chegar lá na frente, por exemplo, no final do ano, tem uma perspectiva que, com a redução do mercado, da redução da economia, com as empresas fechando, haverá queda na arrecadação fiscal. E o que acontece? Vai ter muitas prefeituras com prefeitos à reeleição que vai ter problemas com receita e com pagamento, e com o acerto da folha de pagamento. E isso vai ser um desastre, porque com a mudança do calendário eleitoral indo para novembro certamente será o ápice dos problemas econômicos do município. E isso vai impactar realmente na eleição da pessoa, porque quando você fala em relação de financeira, isso tem um impacto muito ruim no histórico do político. Ele pode ter feito 4 anos aí de uma bela administração, mas se ele não conseguiu
planejar as finanças para não deixar que isso aconteça, ele vai ter aí aquele monte de funcionário público trabalhando contra ele na eleição. Então, seria prudente para os prefeitos se precaverem, claro, fazer o papel de casa, mas se precaverem para uma demanda maior em novembro, quando de fato o problema vai cair diretamente no colo deles? Seria Sim, mais prudente isso? eu acredito que eles estejam pensando nisso. Alguns não sabem de onde vai fazer, como vai fazer essas articulações, porque faz uma previsão, né, financeira. Mas se não houver arrecadação, aquela previsão ela cai. Na hora de você abrir os cofres públicos e ver que não teve arrecadação, então não atingiu o patamar. Teve também queda no FPM, que é o repasse do governo, né, do governo federal para os municípios, teve uma queda muito grande. Houve uma política pública aí para fazer essa recuperação para os municípios. Até se falou muito na época, os municípios receberam 1 milhões, 2 milhões, 5 milhões, tudo mais, mas não receberam. Foi uma política desenvolvida, ela está aí, mas também ela está passiva de pagamento. Ela vai ser paga, ela não vai ser paga totalmente, né? Vamos supor, R$1 milhão para o município X, com 15 mil habitantes. Não vai ser pago aquele 1 milhão, ela vai ser parcelado. Então, quer dizer, até por causa das finanças também do governo federal, né? Ele tem que subsidiar muitas políticas públicas dos estados e também dos municípios. E eu acredito que quem tiver se prevenindo nessa relação da folha de pagamento e também de não faltar suprimento na área da saúde, esse vai ter sucesso. Esse vai estar. Mas vai ter muita gente que vai ser pego aí de calças curtas. Até porque, só para ainda fechar um pouco esse assunto, o momento em se tratando de cuidado da imagem, né? Falando aqui do campo da aparência, que é chamado de forma técnica, não sei, você chama a comunicação política, é o marketing, não é? O marketing político, não é isso? Existe a comunicação política e a comunicação eleitoral. A comunicação política ela é aquela que você faz permanentemente, constantemente. Leva informações, comunica a agenda, comunica as obras, as conquistas e tudo mais. E a comunicação eleitoral é aquela que é feita somente no período eleitoral. Uhum. A comunicação política ela tem um impacto muito grande na comunicação eleitoral, porque ela subsidia a reputação do político, né? A comunicação política ela trabalha a reputação. A comunicação eleitoral trabalha propostas, o futuro, né? Se fala de futuro. Mas se você não tiver credibilidade, confiança do eleitor, ele não vai acreditar nas suas propostas, né? Quem é você? Por exemplo, não precisa nem ser prefeito, mas se você tiver uma comunicação política anterior, mostrando suas ações sociais, mostrando a sua luta voluntária pela população, às vezes pelo bairro que você mora, aquela coisa toda, não é para fazer uma ostentação, né? Mas é mais comunicar, ajudar, se colocar à disposição, trazer soluções. Não é só ficar criticando o governo que vai te fazer crescer no conceito das pessoas, porque as pessoas também cansam desse tipo de negócio que tem demais na internet, de pessoas que pegam o telefone e começam, aqui tem um buraco, o prefeito é incompetente, não trouxe. Pô, já mostra que não conhece nada da administração pública, porque você passa por processos de licitação, você precisa de planejamento, de projeto para fazer aquele recap ou um tapa-buraco. Então, não é da noite para o dia que se tapa o buraco, porque a administração pública ela é travada com essas questões, né? Então, tudo isso tem um impacto. Então, a comunicação política, ela trabalha a reputação da pessoa, do candidato ou do gestor. Já a comunicação eleitoral é quando você usa toda aquela reputação, todo aquele histórico e currículo que você já fez, que você já se tornou conhecido da população, e você então vai comunicar propostas baseadas naquele perfil que você tem. Então, podemos dizer que nesse contexto, para os gestores municipais, o trabalho da sua comunicação política, se ele visar
expandir demais o seu imaginário, porque parece que tem muita gente nesse campo competindo, né? Que além do prefeito, que tem a sua responsabilidade sobre a questão, os impactos da pandemia no seu município, mas tem outros atores políticos aí que têm responsabilidades maiores, são os governadores e o presidente da República, né? Sim, sim. Talvez pode correr o risco dele entrar nessa disputa, né? De também querer brilhar demais e acabar não brilhando tanto, né? Porque uma vez que o governador tem uma responsabilidade maior e, obviamente, ele vai brilhar mais do que o prefeito, né? Uhum. E correr o risco de ele não se preparar para fazer o brilho no momento certo, que é quando você disse anteriormente, que é quando, de fato, as atenções estarão voltadas para o município, né? Para o gestor do município, né? Sim. Há esse risco dele se perder, aí, ou seja, de não ter um controle emocional e querer também sair bem na fita e acaba se desgastando e não se preparando para o momento adequado. A gente vê de tudo. Quando a pessoa não se prepara e não se planeja, ela está afadada a fazer qualquer tipo de coisa, a tiro no escuro, né? E isso repercute sempre muito mal. Nunca vai, poucas vezes o cara que não tem planejamento acerta a mão. E a gente tem diversos perfis de políticos, são políticos mais tímidos, que não falam muito, que falam só o essencial. Tem aqueles políticos mais expansivos, que vão para as redes sociais, batem na mesa e tudo mais, né? Então, tem público para todo mundo, né? Tem eleitor que gosta de todos os perfis. Agora, vale do gestor municipal, que é uma questão local, tentar tirar um pouco da visão das pessoas do seu município, da política nacional e tratar da política local. Isso pode ofuscar a voz do gestor ou do candidato político nas eleições municipais. Os eleitores podem estarem surdos para o que eles querem propor ou dizer, porque eles estão muito ligados com o que está acontecendo no Brasil ou no Estado, né? Por causa dessa força de comunicação, essa guerra da mídia, essas coisas todas que acontecem, e ele não tem uma força de comunicação local, né? Ele não trabalhou a reputação da maneira correta, ele quis fazer marketing eleitoral durante a sua gestão. E sempre quando eu trabalho na gestão pública, eu digo, não fazemos marketing eleitoral, agora é hora de fazer marketing político, é orientar o cidadão, é prestar um serviço de qualidade na comunicação com orientações, educação, e até eu também falo que a comunicação política e governamental, ela é um escudo para os funcionários públicos. Porque, veja bem, quando você começa a educar as pessoas, né? Você tem horário para isso, é no posto tal que você pega aquilo, é no endereço tal que você retira o teu ticket, não sei o quê, é ali que você tem que ir, é dessa forma. Esses são os telefones de contato. Você está informando e educando e fazendo com que as pessoas utilizem os canais disponíveis. Você evita da pessoa procurar o lugar errado, conversar, já receber uma resposta torta do funcionário, porque o funcionário não tem nada a ver com aquilo, não é aqui, é tal lugar, tá me empurrando para todo lugar, ninguém fala nada, ninguém explica nada para nós, onde que é, eu vou num, vou no outro, vai empurrando. Então, quando você tem essa comunicação também voltada para a educação do cidadão, né, vamos colocar assim, você evita muitos transtornos em relação aos funcionários públicos. Você protege realmente o funcionário público de ter, assim, de sabores com o cidadão. Porque você vê, até na área da saúde, quando a pessoa procura lá um posto de saúde, alguma coisa, é porque ela está precisando. Ela está num momento ali, ou ela está doente, ou tem algum familiar doente, e ela não quer saber quem é que vai resolver. Ela quer saber que alguém precisa resolver. E ela procura um lugar, de repente o lugar não é o que ela deveria procurar, e ela vai naquele lugar que de repente está mais próximo da casa dela, e ela é encaminhada para um outro lugar que é mais distante para ela, às vezes ela está até a pé, dependendo da situação das pessoas, e a pessoa fica irritada, porque ela fala, poxa, eu estou aqui, vocês têm remédio, vocês têm médico, vocês não têm aqui, vocês não podem me atender aqui. Ela não entende que toda a estratégia da saúde foi planejada dessa forma. Mas se ela já soubesse de antemão que era assim, olha, o teu posto de atendimento é na rua tal, é aquele posto tal, ela não perderia nem tempo de ir ali, né? Então, evitaria grandes problemas. E essa é a comunicação. Com essa comunicação,
as pessoas não vão na rede social falar mal do gestor. Uhum. Por quê? Se alguém critica, vem um monte para defender. Fala, não, você está equivocado. Porque eu também fui muito bem atendido. Eu também estive, eu sabia que era lá e tal. Agora, se não tem comunicação, meu irmão, a coisa é um barco no mar aí sem rumo. Sim, sim, sim. E passa também aquela visão de que a sua administração é transparente, né? Ou seja, cada Fundamental. movimento seu está sendo visto, está sendo publicizado, né? Está sendo público ali. Isso é constitucional, né? Fazer uma Sim, comunicação governamental, isso é previsto na Constituição. É direito do cidadão, sim, não é sim. somente dever do gestor, mas é direito da população ter canais de comunicação acessíveis, como site, aplicativo, rede social, telefone, WhatsApp, tudo Uhum. que tiver alcance para que possa melhorar o atendimento público para o cidadão. Antigamente tinha muita burocracia, né? E as pessoas se cansaram de burocracia. E a comunicação, ela tem esse papel, o papel de desburocratizar o atendimento público. Mas se as pessoas estiverem dotadas do conhecimento, elas vão seguir a estratégia que o governo, né, que a administração traçou. Mas se ela não tiver a informação, ela vai começar por ela mesma fazer o que ela acha que tem que ser feito. E, por fim, ela é levada realmente de um lado para o outro, porque até ela descobrir que ela teria que ir direto para o lugar, ela já andou pra caramba já. Sim, sim. Giovanni, só para a gente já fechar, voltando no início da sua fala, você falou, voltando novamente ao assunto dos impactos da pandemia, você elencou aí duas posturas que polarizam a situação. De um lado, aqueles que acabam dão muita ênfase na pandemia e nos efeitos da pandemia, que é preciso atacar, é preciso fazer alguma coisa, né? E do outro lado, aqueles que tentam amenizar e às vezes até negam, Sim, cai até no negacionismo. exatamente. Bom, para esse que cai no negacionismo ou para esse que vai na tentativa de amenizar, isso é uma estratégia política? É uma boa estratégia política? Ou isso revela uma ineficiência de ação? Olha, é um assunto bem delicado, tá? A gente não quer tocar aqui em nada que envolva o partidarismo ou coisas parecidas. São apenas opiniões. Não sou o dono da verdade. E você sabe que toda ciência, ela busca validar uma coisa, alguma realidade empírica. Então, ela olha lá para ver se aquilo tem validade. E pelo que a gente nota, o país, o líder maior da nação, teria que ter adotado logo de cara as medidas que os estados estão tomando hoje, né? As medidas restritivas deveriam ter tomado ações mais rápidas e evitar esse palanque. E o que acontece? Eu acredito que o presidente, quando ele fala que o surto não é nada, não vai ser nada, aquela coisa toda, a gente vai passar por isso, as pessoas que o seguem cegamente se tornaram vítimas dele, porque essas pessoas passaram a replicar essa verdade. Então você encontra em todos os municípios brasileiros os dois grupos. O grupo que luta para se manter isolado, para se manter longe do vírus, manter sua família segura, e o grupo que fala que não, isso não tem nada a ver, vai quebrar todo mundo e aquela coisa toda parecida. Poxa, veja bem, se a gente tiver um alto contágio de vírus no país, desordenado, teria que fechar do mesmo jeito, porque o funcionário, vamos supor, uma fábrica com 100 funcionários, apresenta 2 casos, vai ter que fechar. Vai ter que isolar os 100 que trabalha lá. Porque o protocolo do Ministério da Saúde é esse. Teve contato com o doente, mesmo que você não tenha os sintomas ou nada parecido, você vai ficar isolado 14 dias. Então aquela empresa vai fechar 14 dias. E não vai ter nada. E ela ainda por cima não teria esses 30% que foi colocado aqui no estado de São Paulo, né, que as empresas poderiam trabalhar em turnos com 30% da capacidade. Então, quer dizer, o impacto econômico foi reduzido. Agora, se ela fecha por 14 dias, meu irmão, é prejuízo, eu falo para você, 14 dias sem produzir, com 100 funcionários na folha de pagamento, você fecha as portas no 15º dia.
Vamos falar rapidamente da Coreia, que eles rapidamente tomaram consciência do problema, e o isolamento lá não foi por decreto. O isolamento lá foi por consenso, voluntarismo, né? consenso das pessoas. E eles foram o país que saiu da crise, embora dizem que está começando uma segunda onda lá agora, mas eles estão muito mais preparados para essa segunda onda. Tá? O impacto, teve impacto? Teve, mas o impacto lá foi muito menor. Né? E por quê? As pessoas tomaram consciência de se isolarem, eles têm uma tecnologia muito avançada, onde eles mandavam um alerta, se você estivesse numa região a 100 metros de um local onde teve um contaminado por coronavírus, já te alertava, olha, você está num lugar onde a 100 metros teve a presença de contaminados. Então você toma mais cuidado. Então, quer dizer, tudo isso influenciou, né, para que o impacto lá fosse menor. O nosso país, o Brasil, é de dimensões continentais. Por isso deveria ser exemplo do mundo. Nós deveríamos ser exemplo de tecnologia. A gente vê que as grandes tecnologias que saem do Brasil e são desenvolvidas lá fora, porque aqui não tem investimento na ciência. Aqui nós produzimos remédios e vacinas que vão para fora e lá de fora volta para cá produzida, porque aqui não tem investimento nessas áreas. Então, o que o Brasil precisa fazer, em questão de política, é pensar que os impactos, que crises assim pode acontecer por várias vezes, são crises econômicas, crises de uma pandemia como essa, e que tem que se preparar para o futuro, né? O futuro é agora. Nós estamos aí com a tecnologia para auxiliar, né, nas questões, principalmente nas questões públicas, e a gente percebe que o setor público está muito atrasado nessa questão de tecnologia, né? Então, quer dizer, hoje que a gente começou a implantar aí Facebook, Instagram, um site mais adequado, com compatibilidade para smartphone, porque antigamente você entrava no smartphone num site de prefeitura, você não enxergava nada, não tinha acessibilidade no smartphone. E hoje, 90% das pessoas acessam a internet pelo smartphone. Então, o site da prefeitura, o site de um órgão público tem que estar... como é que eu digo? Tem que estar próprio para ser acessado por aquele dispositivo. Né? Hoje está acontecendo isso. Devagar, mas está acontecendo. Sim. Giovanni, mais uma vez eu quero agradecê-lo. Eu sei que eu fugi um pouquinho da conversa, mas assim, é para exemplificar a situação, né? Sim. Que, na verdade, o que acontece? O Brasil recebeu esse impacto, vamos supor, na política, porque não acreditou no começo. Faltou acreditar no potencial de contágio desse vírus aí, achando que era só uma coisinha qualquer, você entendeu? É nesse ponto que eu quis ilustrar. Sim. Não, a meu ver você não fugiu, você elucidou bem, esmiuçou bem o assunto, porque o assunto é complexo, uma coisa vai levando a outra, né? As coisas se articulam. Eu já disse aqui no meu canal, e repito, que essa questão da pandemia, ou seja, a forma como se percebe a pandemia, os seus impactos e como se reage a isso, essa forma ela é mais potente, tem uma potência maior do que o próprio vírus, né? É a forma como se lida com ele, né? É que é decisiva para dar força para ele ou para enfraquecê-lo, né? Infelizmente, o Brasil, assim como outros países, claro, em minoria, não soube lidar bem, né? Eu sou uma pessoa que tem muitos contatos, né? Faz parte do meu trabalho ter muitos contatos. Eu acredito no vírus, então eu tomo todos os cuidados necessários. No meu carro tem um baúzinho de máscara, no meu carro tem álcool em gel, no meu carro tem luvas, no meu carro eu tenho paninho que eu faço toda a limpeza. Quando eu vou para o supermercado, que é eu que faço o supermercado aqui da minha casa também, já tenho a conduta correta de ir lá fazer a compra, voltar para casa, você entendeu? Então, por isso, mesmo eu exposto, tendo uma exposição grande aí, com o vírus, eu, graças a Deus, estou passando ileso. Não posso dizer que até o final disso tudo eu não possa ser acometido com isso aí, né? Todo mundo está propenso. Mas eu digo, com quase 6 meses de crise, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente passou ileso. Por quê? Quem acredita no vírus toma as providências de não ser contaminado. Certo.
Giovanni, então, mais uma vez, obrigado mesmo por ter vindo aqui no meu canal, por ter aceitado o meu convite. Você trouxe aí ideias que vão contribuir imensamente para a gente compreender essa relação pandemia e política, que elas estão muito bem articuladas hoje, Sim. muito bem conjugadas hoje e, como você deixou claro, vai impactar também nas próximas eleições municipais e, quem sabe, até nas de 2022, né? Ou seja, esses problemas acontecem, eles geram impactos. Muito obrigado, Giovanni. Valeu, muito obrigado. Eu agradeço você aí pelo convite de estarmos aqui falando um pouquinho desses assuntos. E estou à disposição, mas quando quiser conversar sobre esses ou ampliar um pouco mais o espectro, a gente está à disposição. Com certeza eu vou convidá-lo para voltar aqui outras vezes para a gente tratar de outros assuntos. E também agradeço a você que esteve aqui conosco até agora, nos acompanhando. E se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like nesse vídeo, comentário, perguntas, observações. E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.